Olá, meus amigos, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do nosso Jeová, em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero, desde já, sou o pastor Raimundo Alves, peço que você já, desde já, compartilhe aí o nosso vídeo, não se esqueça. Talvez para você não vai servir de grande importância, mas para nós tem um grande resultado, para nós é de grande importância, sabe por quê? Porque você está nos ajudando a compartilhar, você está nos ajudando a levar a cada um de pessoas que você indicar a palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse momento, não sei que dia, que mês ou que hora você vai ver esse meu vídeo. Mas eu venho nesse momento aqui para falar para vocês a respeito de dois homens que não mediram esforços, dois homens que não tiveram medo de nada para falar aquilo que Deus quer falar. Eu quero falar para vocês sobre a verdade. A verdade para aqueles que não querem ouvir a verdade. Porque tem pessoas, irmãos, tem pessoas que não querem ouvir a verdade. Tem pessoas que amam a mentira. Tem pessoas que acreditam na mentira. Tem pessoas que a verdade para ele não prevalece. Tem pessoas que preferem ouvir a mentira do que ouvir a verdade. E eu quero falar de dois homens aqui, que eles foram perseguidos, eles foram, aleluia, eles foram escondidos pelo próprio Deus para não ser mortos, por falar a verdade, por querer falar com o povo aquilo que Deus quer que você e eu falamos para essas pessoas que não querem ouvir a verdade. E esses dois homens, eles estão escritos na palavra de Deus, não é no Novo Testamento. Esses dois homens estão escritos, estão relacionados no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias. O primeiro homem é o profeta Jeremias. O segundo homem é um homem por nome Baruque. Quem era esse Baruque? Eu quero dizer para você, meus amados, que esse Baruque era um escrivão. Um escrivão esse, que ele tinha um caráter. Ele era um homem respeitado. Ele era um homem conhecido. Era um homem que todos aqueles que queriam fazer algo, que queriam escrever alguma coisa, chamava ele. Na época, Baruque era o escrivão mais conhecido, o escrivão que tinha mais o caráter para escrever aquilo. O escrivão que qualquer pessoa que falasse, em poucos momentos, estava tudo escrito. E Deus chamou Jeremias para falar o que Deus queria falar. E Deus queria que Jeremias levasse a palavra que ele ia dizer para Jeremias para o rei. Na época, o rei, nessa época, era o rei chamado rei Joaquim. Esse rei Joaquim, ele não acreditava na verdade. O povo que também o seguia não acreditava na verdade. E é por isso que o próprio Deus chamou Jeremias, no capítulo 36, Deus vem mostrar que Jeremias tinha que escrever aquilo que Deus ia mandar ele falar. E como que era que Jeremias poderia escrever, se Jeremias não sabia escrever? Se Jeremias era um profeta que apenas falava aquilo que Deus mandava. Mas ele tinha um amigo esse, que era escrivão, que era o Baruque. Esse Baruque foi chamado pelo Jeremias. E Jeremias chamou Baruque lá no capítulo 36 do livro do profeta Jeremias, versículo 2 em diante, diz assim, ó. Veja bem, toma o rolo no livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado, e lhe de Israel, de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei até a ti, desde os dias de Josias até hoje. Aleluia. Então, Deus diz para Jeremias, escreve isso que eu vou falar hoje.
desde o dia que teve o povo até o dia de hoje. Como é que Jeremias iria escrever? Baruque veio, se sentou ao lado de Jeremias e Deus começou a usar Jeremias e Baruque foi escrevendo. A palavra de Deus vem dizer que Baruque escreveu no rolo. Era aproximadamente 3 ou 4 folhas. Cada folha era muitas palavras. Mas aquelas palavras não era para ficar apenas com Baruque. Aquelas palavras não era apenas para ficar naquele local, não. Aquelas palavras que Deus estava mandando relatar era para ir para a província, era para ir para o rei Joaquim, para que ele ouvisse. E então, no exato momento que Baruque escreveu, ele saiu da presença de Jeremias e foi a outra pessoa, e essa outra pessoa pegou o rolo e levou até Joaquim. Quando o rei Joaquim pegou pelo rolo e convidou um dos homens dele que abriu o rolo, que aquele homem começou a ler tudo aquilo que Baruque tinha escrevido, a palavra de Deus vem dizer, meus irmãos, que o próprio rei Joaquim, ele veio rasgar aquele rolo. Ele veio rasgar, tirar as 4 páginas que tinha escrito e cortou com canivete. Está escrito isso na Bíblia. Cortou aquele rolo, cortou aquelas palavras com canivete e lançou no fogo. Sabe para quê? Porque ele não quis ouvir a verdade. Ele não queria que o povo dele ouvisse a verdade. Então, quando ele acabou de fazer isso, ele ordenou que prendesse Jeremias e Baruque. Quando ele mandou prender, Deus já tinha guardado os dois. Então eu quero falar aqui um pouquinho desse homem, desse escrivão. Eu peço apenas que vocês possam me acompanhar, o que eu irei falar para vocês um pouquinho desse homem. O caráter desse homem. O que esse homem deixou de fazer para levar a verdade ao rei. O que esse homem deixou de ganhar para mostrar a verdade para quem não queria conhecer a verdade. Glória a Deus. Diz assim, ó, falando a verdade para aqueles que amam a mentira. Aleluia. Alguma vez já leu um livro, você, meus irmãos, alguma vez você já leu algum tipo de livro que viesse falando sobre esse homem? Alguma vez você já procurou saber quem era esse escrivão? Alguma vez você procurou saber quem era ele, o que ele fazia, para quem ele trabalhava, para quem ele escrevia? Se você nunca procurou, você vai saber agora comigo. Glória a Deus. Eu mesmo tive vontade de conhecer o autor deste livro, do profeta Jeremias. Tenho a vontade de conhecer Baruque, o homem que registrou as profecias de Jeremias. O capítulo 36, glória a Deus, e 45, revela o caráter deste homem. Por trás da caneta que ele riscou sua carreira, sem contar, aleluia, sem contar com a sua vida, escrevendo cuidadosamente exatamente as palavras de Deus, como elas haviam sido dadas pelo profeta Jeremias. Em profeta Jeremias, o capítulo 45, nós vimos que relança a natureza do coração de Baruque. Ele era um escriba respeitado, uma pessoa que lia, escrevia, ensinava. Os deve ter sido tentador buscar grandes coisas para ele mesmo, já que os escribas eram altamente honrados naqueles dias. Porque não fazer as coisas com segurança e ser apenas o melhor escriba da cidade, porque buscava problemas apresentando todas essas palavras a uma nação que tinha clamorosamente a intenção de rejeitar Deus e a sua palavra. No capítulo 45, versos 3, diz: mas Deus falou com Baruque através de Jeremias e disse: e procuras tu
grandezas para ti mesmo, não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares, para onde quer que fores. Lá no capítulo 45, verso 5, depois de Baruque registrar a mensagem de Deus, foi enviado para ler as palavras ao povo, pois Jeremias era prisioneiro, ele não podia entrar na casa do Senhor. Baruque leu bravamente em voz alta ao público, e não e os oficiais. Lá no capítulo 36, onde nós lemos, versículo de 10 a 20, o rei Joaquim ouviu a mensagem, e à medida que cada página era lida, ele a cortava com uma faca e queimava as palavras. Ele queria prender Jeremias e Baruque, mas o Senhor já tinha livrado. Há um preço a ser pago, se nós, assim como Jeremias e Baruque, quiséssemos falar a verdade. Para aquele que ama a mentira, e é o diabo tentará. Glória a Deus. Nos distrair tentando-nos a buscar as honras e conhecimento do mundo. Talvez céticos e perseguidores tentarão destruir a palavra de Deus. Ou talvez céticos e perseguidores, glória a Deus, a faca de um estudante religioso tente cortá-la em pedaços. Mas assim como no caso de Jeremias e Baruque, Deus preserva a sua palavra. Glória a Deus. Jeremias e Baruque simplesmente reescreveram tudo novamente. Às vezes nós temos de nos levantar e defender a palavra de Deus, os que seus príncipes, diante daqueles que não querem ouvir, que sejamos como Jeremias e Baruque, comunicando fielmente a palavra de Deus, não importando a recompensa nem a reação das pessoas. Será que você é um Baruque dia de hoje? Será que você é um Jeremias dia de hoje? Tem muitas pessoas, tem muitos profetas, pastores, que quando lembram de Jeremias, dizem logo, o profeta chorão. O profeta chorão. Eu quero dizer uma coisa para você. Jeremias e esse homem, Baruque, ele não se importava o que iria acontecer com eles. Se era morte, ou se iam sofrer. Mas Baruque, ele teve coragem. Ele entrou na casa do Senhor, no templo, e no meio de todo mundo, no meio de todas as pessoas, ali havia escribas, havia fariseus, havia de todo tipo de pessoas, adorando a um Deus falso, adorando a mentira, porque naquela época já havia muitas mentiras. E ali Baruque chegou no meio deles, com novas palavras, com novas leis ditas pelo próprio Deus através de Jeremias. Glória a Deus. E ali Baruque abriu o rolo e começou a ler a verdade. Talvez você tenha medo de falar a verdade, talvez você tenha medo de pregar a verdade. Talvez Deus lhe coloque diante de um político, diante de uma autoridade, diante de alguém que você, na frente dele, pode ser pequeno. Mas se Deus te escolheu, não se preocupa o que você irá passar, não se preocupa o que você irá enfrentar. Porque assim como Deus guardou Jeremias e Baruque, Deus pode guardar você também. Apenas fala a verdade. No meio de tantas pessoas que querem ouvir apenas mentira, no meio de tantas pessoas que não querem ouvir mais a verdade. A palavra de Deus diz que vai chegar um tempo de Deus apenas mandar mentira para que o povo venha acreditar, porque não querem mais acreditar na verdade. Há momentos, meus irmãos, que o mundo já esqueceu. O mundo já não quer mais ouvir a verdade. Se eu estou falando a verdade ou você fala a verdade, as pessoas não lhe ouvem mais. Se você for por meio da rua pregar a palavra de Deus, que é a verdade, ninguém vai lhe ouvir, ninguém vai lhe dar a mínima para você. Mas se você começar a falar mentira, se você começar a falar a mentira, todo mundo vai parar para ver. Se você der, olha, eu tenho dinheiro aqui para dar, vem atrás de mim porque você ganhará muito dinheiro. Muitas pessoas vão lhe seguir. Mas se você começar a falar a verdade, olha, se arrepende dos seus pecados, seja humilde, aí muitas pessoas não vão te ouvir. Mas para que você possa ser essa pessoa que fala a verdade,
Se você quer conhecer a verdade, dê o primeiro passo. O primeiro passo é: aceita Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Essa é a primeira verdade. Se você der o primeiro passo, depois em seguida você vai se arrepender dos seus pecados. Se arrependa enquanto está cedo. Eu agora não estou falando mentira, como em nenhum momento eu falei, mas estou falando mais a verdade do que da verdade. Porque a verdade diz: conhecereis a verdade vos vai libertar você. Então se arrependa enquanto há tempo, enquanto nós temos tempo, enquanto você tem tempo. Porque vai chegar um tempo de a verdade não aparecer mais. Vai chegar um tempo de a verdade não existir mais nessa terra. Então conheça a verdade. E se você só pode conhecer a verdade se você aceitar Jesus Cristo. Aceite a Jesus Cristo hoje. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você mora, aonde quer que você, em que estado, em que país, não interessa até onde meu vídeo vai chegar. Talvez pode chegar lá no sul do Brasil, ou sei lá, no for no sudeste, não interessa. Ou aqui na região norte ou nordeste, não interessa. Mas procure a uma igreja, procure um servo de Deus, procure um pastor e se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos. Procure a verdade, porque Jesus ele quer te salvar, ele quer levar você para estar com ele quer estar com você junto, porque a palavra de Deus diz que Deus vai estar junto com o povo dele, e o povo dele será dele. Você quer estar com Deus? Conheça a verdade, se arrependa, não acredita mais na mentira. Na mentira, acredita apenas na verdade. Não acredite na mentira. A mentira está destruindo família. A mentira destrói família. A mentira acaba com você, acaba comigo, acaba com qualquer um. Então acredite na verdade. Essa é a palavra, meus irmãos, que eu tenho hoje para lhe dar sobre esse homem chamado Baruque. Esse homem que ele deixou a sua vida. Ele deixou de ser um grande escritor, um grande escrivão da vida naquela época, para ser apenas um mensageiro, para ter coragem, porque a palavra de Deus não é para o covarde, a palavra de Deus é para quem tem coragem, para quem tem coragem de enfrentar aqueles poderosos que só querem ouvir a mentira, só querem ouvir prosperidade, só querem ouvir dinheiro, riqueza, fama. Tenha coragem de falar a verdade que está escrito aqui nesse livro conhecido como biblioteca, que é incluído 66 livros para te abençoar e te fazer esse homem que você quer. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde, e desde já, sou o pastor Raimundo Alves. Não esqueça, nos ajude a divulgar, dê esse joinha, compartilhe, envia para alguém que você que quer conhecer a verdade. Envia, que Deus abençoe, que Deus guarde para todo sempre.